Oi, galera, boa tarde. Hoje a gente vai agora apresentar para vocês dar mais uma ajudinha na realidade na disciplina de cálculo, tá? A gente vai resolver a prova de 2019 da disciplina de cálculo fundamental, a segunda prova do ano passado. A gente sabe que o semestre pode estar um pouco loucura para vocês, mas uma frase que a gente usa muito no PET é que a genialidade está em não desistir, então não desista. A gente sabe que a cadeira de cálculo não é tão fácil, mas dá certo, não se preocupem. E como eu falei, a gente vai utilizar a prova de 2019 para ajudar vocês. Eu sou o Lohan, eu sou bolsista do PET Produção, e o Cândido também está aqui comigo. E juntos a gente vai resolucionar essa prova junto com vocês para tentar, como eu falei, dar mais uma ajudinha, certo? A primeira questão da prova, ela tem o seguinte enunciado e os seguintes itens, tá? O enunciado fala para a gente que a gente tem a seguinte função. F de x é igual a 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5. E nós temos esses itens, certo? De A até F, em que a gente vai ter que achar, no item A, os números críticos da função, no B, o máximo e mínimo globais dentro desse intervalo especificado que ele dá para a gente. No C, ele pede os intervalos onde a função é crescente e decrescente. No D, os números C, para as quais o valor da função de f de C é um mínimo local, e os pontos D, para os quais o valor da função f de D é um máximo local, os intervalos onde o gráfico é côncavo para cima e onde ele é côncavo para baixo, certo? E, por último, ele pede para a gente encontrar os números P, para os quais o ponto P e f de P é um ponto de inflexão do gráfico de f, tá? Começando a resolução da questão, a gente começa com o item A, que ele pede para a gente encontrar os números críticos, os pontos críticos, tá? A gente sabe que para a gente achar esses pontos, a gente precisa igualar a primeira derivada a zero, tá? Fazendo isso, a gente tem que, no caso, a primeira derivada é igual a 6x ao quadrado menos 6x, tá? A gente iguala a zero e dá uma simplificadinha. A gente coloca o 6x em evidência e fica 6x multiplicando x menos 1. A gente iguala os dois lados a zero, a gente descobre que o x1 vai ser igual a zero e que o x2 é igual a 1, certo? No caso, igualando 6x a zero e igualando x menos 1 a zero, a gente descobre esses dois pontos, e esses dois pontos, eles vão ser os nossos números críticos, tá? No item B, ele pede para a gente o máximo e o mínimo global. A gente sabe que quando a gente analisa o intervalo fechado, tá? Dentro do intervalo fechado menos 1 e 2, apenas os seguintes pontos podem ser máximos ou mínimos globais. 1. Os máximos e mínimos locais da função, ou 2. As extremidades do intervalo, ou seja, o ponto menos 1 e 2, certo? É que a gente vai testar. A gente vai substituir os valores que a gente encontrou nos pontos críticos, na função, e os valores, os intervalos das extremidades do intervalo que ele deu para a gente, tá? Então, substituindo zero na função, a gente descobre que a função de zero é 5. Substituindo 1, a gente descobre que o valor da função é 4, ou seja, substituindo os pontos críticos, tá? A gente tem esses dois valores. Substituindo agora os intervalos, no caso, as extremidades do intervalo, a gente tem que a função de menos 1 é igual a zero e que a função de 2 é igual a 9. Lohan, como que eu descubro, dentro desses 4 pontos que tu substituiu agora, qual deles vai ser o máximo global e qual deles vai ser o mínimo global, tá? O máximo global, ele vai ser o ponto que, substituído na função, vai dar o maior valor de função, e o mínimo global, ele vai ser o ponto que, substituído na função, vai dar o menor valor possível da função, certo? Então, a gente descobre que o maior valor que a gente achou foi no f de 2, então, o valor máximo, digamos assim, né, o máximo global, vai ser no ponto 2, 9, no caso, isso no caso sendo o ponto x e f de x, né? Então, 2 e 9 seria o máximo global. E o mínimo global, que seria o que tem menor valor, que é igual a zero, seria o ponto menos 1 e 0, justamente na mesma notação, x e f de x. Então, a gente já descobriu aqui o mínimo e o máximo globais. O terceiro item, ele pede para a gente os intervalos, onde a função é crescente e decrescente. Para a gente conseguir fazer essa análise de ser crescente ou decrescente, a gente vai estar analisando a primeira derivada, tá? Sempre saibam disso, que a primeira derivada, ela consegue dar para a gente essa noção de se a função está crescendo ou decrescendo, e a segunda, ela vai dar para a gente uma noção sobre a concavidade da função, certo? Como a gente quer saber, como eu falei aqui, se está crescendo ou decrescendo, a gente vai analisar a primeira derivada. A primeira derivada, como eu já falei para vocês, é 6x ao quadrado menos 6x, tá? Igualando ela a zero e simplificando, a gente tem que 6x vezes x menos 1 é igual a zero, é uma simplificação bem simples da equação,
E por que que a gente precisa fazer essa simplificação para a gente conseguir analisar a primeira derivada, para a gente conseguir analisar se é crescente ou decrescente? Fazendo essa simplificação, tá? A gente vai pegar as duas equações que a gente achou agora, que eu pintei de cor verde e de cor vermelha, para ficar mais fácil para vocês entenderem. E a gente vai fazer uma análise dessas funções com base no valor delas dentro da função, tendo por base também o sinal que esse valor da função adquire ao longo de determinados valores de x, tá? Então, analisando primeiro 6x, que é a funçãozinha verde. 6x, para números abaixo de zero, a função é negativa, e para números acima de zero, no caso, acima de zero, a partir de zero, os números, a função é um valor positivo, tá? Em relação a x menos 1. Em zero, a gente vê, na realidade, até zero, diferente da primeira função. Continua sendo negativo, a função só passa a ser positiva depois do valor 1, porque se você substituir, por exemplo, 1 menos 1 daria igual a zero, então quando x for 1 nessa função especificamente, a função assume o valor de zero, e a partir de 1, ela assume valores positivos, e somando, de certa forma, essas duas análises que a gente fez agora, a gente descobre como a função da primeira derivada se comporta como um todo, tá? Fazendo aqui rapidinho para vocês a soma dessa primeira parcela aqui com essa primeira parcela, a gente tem o seguinte: negativo com negativo dá positivo. Então, de menos infinito, né, até zero, a gente sabe que essa função vai adquirir valores positivos, no caso, a segunda derivada, ou a primeira derivada, desculpa, são valores positivos. Aqui no meio, positivo com negativo dá negativo. Então, de 0 até 1, essa função assume valores negativos. Positivo com positivo dá positivo também. Então, de 1 até mais infinito, essa função adquire os valores também positivos, tá? Então, o que é que a gente consegue descobrir a partir daqui? Com base na análise desses sinais, a gente descobre que a função f, ela é crescente em de menos infinito até zero, união com 1 até mais infinito, Lohan por quê? Como a gente sabe, para a função ser crescente, o valor dela tem que ser positivo, certo? E ela é positiva, como eu falei para vocês, de menos infinito até zero e de 1 até mais infinito. Então, a união desses dois intervalos dá para a gente um intervalo em que a função vai ser crescente. Ela é decrescente só aqui nesse espacinho do meio, de 0 até 1. Então, a função f é decrescente de 0 até 1, certo? Isso responde o item C. No item D, ele pede para a gente os números C, em que a função de C é um mínimo local, e D, em que a função f de D é um máximo local, tá? A gente vai analisar isso, de novo, utilizando, no caso, até por isso que eu peguei essa mesma figura da questão passada, a gente vai estar analisando a primeira derivada, certo? Dos pontos críticos. A gente descobriu na questão, no primeiro item, se eu não me engano, que os pontos críticos dessa equação eram 0 e 1, e como vocês podem ver, ó, em 0 e em 1, a gente tem pontos de máximo e mínimo. A gente não sabia naquele momento, no item A, se eram máximos e mínimos locais, ou se eram realmente os globais, enfim. A gente vai estar analisando aqui, justamente pelo que eu falei, ó, a função de 0 daria igual a 5 e a função de 1 daria igual a 4. Só por isso que a gente não consegue definir qual desses é mínimo e qual desses é máximo, a gente realmente tem que pegar essa análise aqui dos sinais que a gente fez no item passado, tá? Fazendo essa análise do sinal, o que é que a gente consegue perceber? Que em 0, no caso, nesse ponto bem aqui, ó, certo? A função, ela está partindo de uma função crescente para uma função decrescente, ou seja, a gente consegue observar isso aqui, ó. A função até 0, ela está crescendo, passou de 0, ela começa a decrescer. Então, 0 é um ponto de máximo local, tá? E, no caso, o ponto 0,5 é um ponto de máximo local. E, no caso, a gente observa aqui no ponto 1, a função está decrescendo, né? Está vindo um sinal negativo e passa para um sinal positivo, ou seja, ela começa a decrescer e quando chega no 1, ela passa a crescer. Ela tem justamente essa característica aqui, ó. Está decrescendo, chegou no 1, começa a crescer. Então, esse ponto aqui, ele é um ponto de mínimo local, tá? Lohan, por que, por exemplo, 2 não pode ser um ponto de máximo local e 1 não pode ser menos 1 não pode ser um ponto de mínimo local? Porque dentro desse intervalo de menos 1 até 2, esse ponto é o mínimo global e esse ponto é o máximo global. Então, quando a gente fala local, certo, a gente está observando os pontos desses intervalos, dentro desse intervalo na realidade, que não são máximo e mínimo globais, tá? Eles são dentro desse intervalo, mas eles não podem ter essa característica de ser máximo ou mínimo globais. No item E,
ele pede para a gente os intervalos em que a função é côncava para cima ou para baixo, tá? Como eu falei para vocês, para a gente analisar concavidade, a gente tem que analisar a segunda derivada, tá? Então, calculando a segunda derivada a partir da função original, a gente tem que f duas linhas de x é 12x menos 6. Simplificando essa equação aqui, para a gente conseguir fazer a análise para descobrir se é côncava para cima ou para baixo, tá? A gente vai simplificar ela. Simplificando essa equação, a gente coloca o 6 em evidência, fica 6 multiplicando 2x menos 1, isso igualado a zero, tá? Se a gente igualar aqui a zero, dá zero. A gente sabe que, na realidade, isso não pode ser igual a zero, porque 6 nunca vai ser igual a zero, já que isso aqui é um número inteiro. E se a gente igualar 2x menos 1 a zero, a gente descobre que x é igual a 1 meio, certo? Para que isso aqui fosse correto, para que 2x menos 1 fosse igual a zero. A gente vai analisar agora como que essas equações, como que o 6 se comporta, né, dependendo do valor de x, que no caso a gente sabe que não vai alterar, já que é um valor inteiro, constante. E aqui a gente vai analisar como que a equação vermelha, ou 2x menos 1, se comporta de acordo com a variação do valor de x, tá? Como eu falei, 6 continua constante sempre, já que é um número inteiro, constante. No caso, 2x menos 1, quando chega em zero, ela continua sendo negativa, tá? Porque no caso ficaria menos 1. Mas a partir do valor de x igual a 1 meio, a função passa a ser positiva. Fazendo uma soma dessas duas equações para a gente analisar o valor que dá concavidade na função como um todo, tá? A gente tem que mais com menos dá menos aqui embaixo, certo? Então aqui acima o valor negativo. Mais com menos também dá menos, então aqui também fica o valor negativo nesse intervalo de 0 até 1 meio. E mais com mais um valor positivo, certo? Então a gente sabe que, analisando esse ponto, de menos infinito até 1 meio, a função assume um valor negativo, concavidade para cima, não, concavidade para baixo, desculpa. E nesse ponto aqui, de 1 meio para cima, para frente até mais infinito, né, a gente tem que a função, ela é côncava para cima, certo? O que acontece? Fazendo essa análise aqui como eu fiz para vocês, a gente tem que f, ela é côncava para cima em 1 meio, no caso de 1 meio até mais infinito. Ser côncava para cima, gente, é ter essa característica aqui, é ter um uzinho, tá? Ser um uzinho. E ser côncava para baixo, no intervalo de menos infinito até 1 meio, que é como eu mostrei para vocês, o intervalo em que a função é negativa, tá? No caso, em relação à segunda derivada, ela vai ser côncava para baixo, sendo côncava para baixo um U ao contrário, sendo mais ou menos esse movimento que eu estou fazendo para vocês com o mouse, tá? Em relação ao último item, o item F, ele pede para a gente um ponto de inflexão ou os pontos de inflexão da função, mais ou menos para que vocês tenham noção de que é um ponto de inflexão, tá? Tá aí mais ou menos a definição para vocês, que um ponto P, ele é um ponto de inflexão se nele a curva muda de concavidade, ou seja, se antes a curva era côncava, eu coloquei ali convexa, mas é porque não é na realidade isso, ela era côncava para cima e passou a ser côncava para baixo, tá? Ou vice-versa. Então, entendam isso como mudança de concavidade, era ou côncava para cima e passou a ser côncava para baixo, ou o contrário, ou vice-versa, tá? Para a gente analisar isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai precisar achar o ponto em que a função f duas linhas de x, ou a segunda derivada de x, é igual a zero. Lohan, porque tem que ser igual a zero, porque a gente sabe que quando a função é côncava para baixo ou para cima, ela assume um valor negativo ou positivo. Então, no momento em que ela vai fazer essa troca de concavidade, ela sai do negativo para o zero e passa a ser positiva, ou ela vai do negativo para zero e passa a ser positiva. Então, ela tem que ser zero, tá? Nesse ponto. Vamos lá. Calculando, a gente vai primeiro calcular a derivada, a segunda derivada, né, f duas linhas da função, que é 12x menos 6. A gente vai igualar ela a zero para poder achar esse ponto, tá? Simplificando a equação, a gente descobre que esse ponto é o ponto x igual a 1 meio. Achando o valor de x, que será a segunda derivada, a gente vai substituir ele em f, tá? Substituindo esse valor de x na função, a gente descobre que a função de 1 meio é igual a 9 sobre 2, tá? Então, o ponto de inflexão seria o ponto 1 meio, que é o valor de x, e 9 sobre 2, que é o valor de y, ou o valor da função de x, tá? Isso dá a resposta da questão para a gente. E aqui eu fiz mais ou menos uma simulação para vocês de onde estaria o ponto de inflexão aqui no x, 1 meio, tá? Seria justamente o ponto, ó, em que a função aqui, ela está decrescendo, ou seja, está com uma concavidade para baixo e passa a ter uma concavidade para cima, certo?
A próxima questão, ela é bem mais simples que a primeira. A primeira, ela aborda vários pontos, tipo assim, que eu acho que vocês devem ter estudado e podem ter dificuldade. Ela é mais uma revisão bem completa desses pontos especificamente, tá? A segunda questão, apesar de ser não tão fácil como a primeira, mas ela também continua sendo uma questão fácil, tá? O enunciado dela é o seguinte: cada um dos lados de um quadrado está crescendo a uma taxa de 3 metros por segundo. Quão rápido a área do quadrado está aumentando quando cada lado mede 2 metros? O que é que a gente pode absorver a partir desse enunciado, tá? Analisando o enunciado, a gente tem o seguinte: no quadradinho verde, na verdade, no retângulo verde, a gente tem a seguinte frase: que cada um dos lados de um quadrado está crescendo a uma taxa de 3 metros por segundo. Como é que a gente consegue passar isso para uma linguagem de cálculo, digamos assim, certo? Isso diz para a gente que a taxa de variação do lado do quadrado, ou seja, L em metros, pelo tempo t em segundos, é de 3 metros por segundo. Reescrevendo isso em uma linguagem de cálculo, a gente teria aqui a derivada do lado pelo tempo é igual a 3, certo? Ou seja, como eu coloquei aqui para vocês, que a derivada do lado, L em metros, pelo tempo t em segundos, é igual a 3. E o que a questão quer, certo? Só voltar aqui o slide, não sei se está dando para vocês verem, mas o que a questão quer da gente é a derivada, né, que é, no caso, essa partezinha vermelha aqui, é a derivada da área pelo tempo, ou seja, o quanto a área do quadrado, ela varia, ela aumenta em relação ao tempo. Queria que esteja dando para ver agora, certo? E lesse a derivada da área, no caso, L ao quadrado em metros quadrados, pelo tempo t em segundos, certo? É isso que ele quer que a gente descubra. Como que a gente vai resolver essa questão, tá? Primeiro, a gente sabe que a área do quadrado é dada pela fórmula A é igual a L ao quadrado, justamente por ser um quadrado, tá? Os lados são iguais. E a gente tem os dados referentes à derivada do lado pelo tempo, que é a taxa de variação que o lado cresce em relação ao tempo, e a gente quer a derivada da área pelo tempo, certo? Ou seja, a taxa de crescimento da área em função do tempo. Nesse caso, a gente vai utilizar a regra da cadeia, tá? Eu coloquei aqui para vocês mais ou menos como a gente vai utilizar essa regra da cadeia nessa questão. A gente quer a derivada da área pelo tempo, e para fazer isso, a gente vai calcular a derivada da área pelo lado, certo? Ou seja, o quanto a área o quanto a área cresce à medida que o lado está crescendo, vezes a derivada do lado pelo tempo, ou seja, a taxa de crescimento do lado pelo tempo também. Dando isso de uma forma mais clara para vocês, porque eu não sei se vocês aprenderam isso em cálculo nessa notação, certo? Eu tenho aqui como eu acho que vocês devem ter aprendido, não sei se está dando para ver por causa dessa ferramenta que apareceu agora, mas vocês devem ter aprendido o seguinte, certo? Que quando a gente tem uma função f de x e a gente não consegue calcular ela, no caso ela é uma função composta, certo? A gente calcula utilizando a regra da cadeia, a gente substitui o valor de x por u, e a gente diz que o seguinte, que a derivada de f de u, certo? Ela é a derivada da primeira em função da segunda, vezes a derivada da segunda, e isso é a mesma coisa que a gente escrever isso aqui em cima, que a derivada da função em relação a x é a derivada da função em relação a u, ou seja, a derivada da primeira em relação à segunda, vezes a derivada da segunda, certo? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, para demonstrar mais ou menos o que eu quis dizer com isso aqui. Vamos supor que a gente tem uma função de x, seno de raiz de x, a gente sabe que isso aqui é uma função composta, tá? Então, normalmente, a gente resolveria essa derivada substituindo esse valor aqui dentro por u, ou seja, a função deixaria de ser f de x igual a seno de raiz de x, e passaria a ser f igual a seno de u, certo? E a gente sabe que u, no caso, é igual a raiz de x. Como é que a gente aplica isso aqui nesse exemplo, tá? A gente tem que a derivada da função por u é igual a cosseno de u, certo? Ou seja, a derivada do seno, certo? Que é a função em relação a u, é igual a cosseno de u, porque a derivada do seno é o cosseno. E a gente sabe que a derivada de u em relação a x é igual a 1 sobre 2 raiz de x, ou seja, a derivada disso aqui, certo? A derivada desse valor de u em relação a x é isso aqui. Por fim, a gente vai descobrir só a derivada de f em relação a x, que no caso é o que a gente quer descobrir, ó. E para a gente calcular ela, a gente pega o valor da derivada da função em relação a u, que a gente calculou aqui em cima, que é a derivada da primeira em relação à segunda, ou seja, cosseno de u, vezes a derivada da segunda, que será a derivada de u, que é a derivada de raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Por fim, a gente só multiplicaria isso,
e acharia o valor, certo? Agora, passando de fato para a resolução da questão em si, já que eu mostrei para vocês esse exemplo, tá? Nesse caso, a gente vai utilizar a regra da cadeia, como eu falei, em que a derivada da área pelo tempo é igual à derivada da área pelo lado do quadrado, vezes a derivada do lado do quadrado pelo tempo, certo? Tentem imaginar isso aqui como se, por exemplo, essas duas derivadas se cancelassem. Não é muito bem assim que funciona, mas para que fique claro para vocês, imagina como se isso aqui cancelasse, e por fim, no caso, se realmente cancelasse, né? Ficaria dA sobre dt, é só para ficar mais fácil de entender, mas não é exatamente isso que acontece, tá? Ainda assim, como é que a gente vai calcular isso aqui? A gente sabe que a área, como eu falei para vocês aqui em cima, ó, é igual ao lado ao quadrado, certo? Então, a gente pode substituir esse A aqui por L ao quadrado e ficaria a derivada de L ao quadrado por L vezes a derivada de L por T, certo? A derivada de L ao quadrado por L, ou seja, a gente vai derivar essa função aqui por L. Derivando isso, a gente tem o 2L, tá? O 2 desce, multiplica L, fica um aqui em cima, 2L. E a derivada de L em relação ao tempo, a função, no caso, a questão, desculpa, dá pra gente, logo no primeiro enunciado, ela fala que o lado está crescendo em relação ao tempo, a uma taxa de 3 metros por segundo, que é o que a gente tem aqui, certo? Então, a gente descobre que a derivada da área em relação ao tempo, fazendo esse cálculo aqui, é de 6L, fazendo essa multiplicação, tá? O que a questão quer, de fato, é medir quando cada lado medir 2 metros, ela quer a área do quadrado, certo? O quanto essa área vai estar aumentando. A gente faz um cálculo bem simples, a gente já sabe que a derivada da área em relação ao tempo, ela cresce com uma taxa de 6L. Como o lado vai passar a ser 2 metros, a gente multiplica 6 vezes 2, substitui 2 aqui em L, e a gente descobre que ele vai estar aumentando na seguinte ordem de 12 metros quadrados por segundo, tá? E isso dá a resolução para a gente da questão. Agora, de fato, eu vou passar a bola para o Cândido para ele resolver a terceira questão com vocês. Pronto. Como o Lohan falou, eu sou o Cândido, né? E aí eu também vou ajudar vocês nessa resolução de prova aqui de cálculo. E espero que fique tudo bem claro para todo mundo, certo? Começando pela terceira questão aqui, o que que ela diz, né? Na verdade, o que que ela pergunta? Ela pergunta se existe uma função derivável dos reais para os reais, e ele diz que o f de 0 é igual a 0, f de 2 é igual a 3, e que o f' de x, aqui na verdade f' de x é menor ou igual a 1 para todo x nesse intervalo de 0 até 2, né? Então, ele está perguntando, existe uma função dessas? Que o f de 0 é 0, o f de 2 é 3, f' de x é menor ou igual a 1. Para qualquer x que eu tenha entre esses dois números aqui, e ele pede para você justificar, né? E aí, a gente vai usar um teoremazinho para resolver isso, né? Para dizer se existe ou não essa função. Esse teorema é o teorema do valor médio, né? E aí vamos fazer uma revisãozinha rápida do que esse teorema diz. Talvez você já tenha ouvido, mas para revisar, né? Ele diz assim, se f é uma função contínua, no intervalo fechado, do A e o B, que a gente vai usar o 0 e o 2, e derivável no intervalo aberto, né? Lá na questão ele diz que é derivável, então é contínuo também. E aí ele diz o seguinte, se ela obedece a esses quesitos aqui, essa função, vai existir um x dentro desse intervalo AB, em que o f' desse x vai ser igual ao f de B menos f de A sobre B menos A. Beleza? Vamos se atentar a isso aqui, a gente vai revisar depois na hora de resolver a questão, mas esse é o teorema do valor médio, né? Trazendo assim uma questão mais gráfica, esse teorema diz o seguinte, essa reta aqui que liga o f de A e o f de B, em algum momento aqui, em algum ponto x0 aqui, tá atrapalhando aqui também, né? Em algum ponto aqui, um ponto C, essa inclinação dessa reta aqui, ó, que é aquele mzinho que a gente calcula, né? Y menos y0, x menos x0. Esse aqui tá desse modo, né? Essa inclinaçãozinha vai ser igual a essa inclinação aqui, ó, que é a inclinação da reta tangente no ponto, né? Que é a derivada no ponto. Então, a derivada nesse ponto do intervalo vai ser igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Esse é o teorema do valor médio, né? Sempre vai existir esse valor.
Aí a gente traz isso para a questão, né? Então vamos recapitular. O que ele diz? Ele tem um A, tem um B, que é 2, A é 0, B é 2. Tem um F de A que é 0, que é o F de 0, e tem um F de B que é 3, que é o F de 2. E aí ele pergunta, tendo um F' menor ou igual a 1 para todo x nesse intervalo, essa função existe? Então vamos calcular pelo teorema do valor médio, né? Pelo teorema do valor médio, deve existir um valorzinho C, que está no intervalo entre 0 e 2, tá o que? Igual a gente falou, f de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Então, aplicando os valores lá, né, que ele dá, a gente tem o f' de C vai ser igual a 3, que é o f de B, ó, f de B, menos 0, que é o f de A, sobre 2, que é o B, menos 0, que é o A. Então, apliquei aqui. E aí eu descobri que nessa funçãozinha aqui, aplicando os valores, eu tenho um f' de C igual a 1,5. Entendeu? Eu tenho um valor dentro desse intervalo 0 e 2, onde o f de linha C dele é igual a 1,5. E aí, isso quer dizer o quê, né? Essa função existe? Não existe. Por quê? Porque a gente descobriu, pelo teorema do valor médio, que existe um valor C, nesse intervalo 0 e 2, em que o f' de C é 1,5. E lá ele pergunta se a função com esses parâmetros, né, esse intervalo, esse f de A, esse f de B, existe, sendo que o f' de C é menor ou igual a 1 para todo x nesse intervalo. E a gente viu que não, né? Que existe um valor em que o f' de C ele é 1,5. Então, essa proposição que diz que f de linha é menor ou igual a 1 para todo x no intervalo, ela é falsa, né? Então, a função não existe. Tudo isso baseado no teorema do valor médio. Então, essa é uma questão basicamente para usar o teorema do valor médio para descobrir se existe ou não a função. E aí, a próxima questão, a quarta questão, ela pede para a gente calcular esse limite aí, né? Limite de x tendendo a zero, de 1 menos cosseno de x sobre x seno de x. E aí, aqui, a gente vai usar a regra de L'Hopital, ou L'Hospital, tanto faz o nome, né? Que consiste no seguinte, eu revelei antes de a gente tentar, mas o que a gente deve fazer é tentar substituir diretamente, né? Se eu tentar colocar o x igual a zero aqui na equação, na função, né? Vai ficar 1 menos cosseno de zero sobre zero vezes seno de zero. E aí isso aqui dá zero sobre zero, né? Uma indeterminação matemática. E aí, na regra de L'Hopital, a gente pode usar ela se der isso, né? Então, essa indeterminação significa que a gente pode usar a regra de L'Hopital. Então, o que é a regra de L'Hopital? A gente vai derivar em cima e embaixo, e aí depois substituir diretamente no resultado. Então, vamos fazer isso, né? Então, a gente pega esse limite aqui de x tendendo a zero de 1 menos cosseno sobre x vezes seno de x, e aí a gente faz a derivada disso aqui, né? Então, a derivada de 1 é zero já, né? Então, a gente é uma constante. A derivada do cosseno é menos o seno, e aí multiplicando com esse menusinho aqui, fica mais seno, né? E aí embaixo, assim, é separadamente, né? A gente faz essa derivada separadamente, não é a derivada da fração. É de cada partezinha dessa. Então, vamos para baixo, né? Aí aqui, como é um produto, né? A gente usa a regra do produto. Então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada... Tipo, peraí. Vai ser... A gente tem duas funções aqui, né? F e G. Então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, né? O F, vezes a derivada do segundo. Então, a gente aqui, F', que é o do x, é 1, né? Derivada de x é 1, e o g é o seno de x. Então, fica 1 vezes seno, e aí depois mais, aí o f, sem ser a derivada agora, que é o x, vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Então, fica seno de x mais x cosseno de x. Beleza?
Então, a gente fez a derivada de cada um, e aí agora a gente vai substituir, né? Então, o zero fica no lugar do x, fica seno de zero, sobre seno de zero mais zero vezes o cosseno de zero. Então, isso de novo vai dar uma indeterminação, né? Zero sobre zero. O que isso significa? Que para por aqui? Não. Como deu uma indeterminação, a gente pode usar a L'Hopital de novo, né? Então, a gente vai pegar essa aqui e essa aqui de baixo e derivar de novo e ver no que dá. Então, de novo, vamos derivar o seno de x, né? Derivada do seno é o cosseno. Então, o cosseno fica aqui. Derivada do seno aqui embaixo é o cosseno também, né? Mas, aí de novo a regra do produto, né? Derivada do primeiro vezes o segundo. Derivada do primeiro aqui é 1 e o segundo é cosseno de x, então fica mais cosseno de x. E aí, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, primeiro é x, repete aqui, vezes a derivada do segundo, que é derivada de cosseno, é menos o seno, né? Então, vai dar essa expressão aqui, cosseno de x sobre cosseno de x mais cosseno de x mais x vezes menos seno de x, né? Simplificando aqui vai ficar limite que x tendendo a zero de cosseno de x sobre 2 cosseno de x, né? Soma esse 1 mais esse, menos, que é mais vezes menos, menos, x seno de x. E aí a gente vai tentar substituir de novo, né? Então, fica cosseno de zero sobre 2 vezes o cosseno de zero, menos zero vezes o seno de zero. Zero seno de zero é zero, cosseno de zero é 1, e aí fica 1 sobre 2 vezes 1, menos zero, que dá 1 sobre 2. Então, usando a regra de L'Hopital, duas vezes nesse caso, né, a gente descobriu que aquele limite ele é 1 sobre 2. Então, lembrando, só recapitulando, né, a gente pode usar quando der aquele tipo de indeterminação, né, zero sobre zero ou infinito sobre infinito. É nesse caso que a gente pode usar a regra de L'Hopital. E aí voltamos para o Lohan agora para ele resolver a próxima. A quinta questão, ela é uma questão já um pouco mais complexa. Eu acho que dá para perceber que a partir do momento que a gente vai passando as questões nessa prova, elas vão ficando mais complexas, tá? É justamente o que acontece nessa questão. Ela pede para a gente calcular a derivada das duas funções a seguir. Eu acho que só de ver as funções, eu acho que você já ficaria assustado. Eu lembro que eu fiquei da minha prova, acho que o Cândido também deve ter ficado. Mas, apesar de parecerem monstruosos, assim, não são tão difíceis de resolucionar, certo? Começando pelo item A, né? Eu vou só ler a fórmula aqui para vocês rapidinho. O item A, ele pede para a gente calcular a derivada da integral de x até 1 de t elevado a 100 vezes e elevado a t de dt, certo? Para a gente conseguir calcular a derivada desse item, a gente precisa ter dois conhecimentos primordiais na mente, certo? Primeiro, é uma propriedade da integral, na realidade, que a integral de a até b de f de x dx é a mesma coisa que menos a integral de b até a de f de x dx, ou seja, se a gente for inverter, no caso, os limites, certo, dessa integral, o valor vai ser igual, só que negativo, ok? E pelo teorema fundamental do cálculo, certo, que é uma informação muito importante para essa questão, eu diria que eu acho que é a mais primordial mesmo, a gente tem que, se a gente tem uma função f de x, em que o limite superior da integral dela é x, certo? Para a gente calcular a derivada dessa função, no caso dessa integral, a gente vai só pegar essa função de t, que está aqui dentro, certo? E substituir o valor de t por x. E isso vai dar para a gente o valor dessa derivada, ou, de uma forma mais matemática, tá? A primeira derivada dessa função de x é a derivada em relação a x dessa integral aqui, tá? Eu acho mais fácil que vocês compreendam utilizando essa definição aqui de cima, que a derivada vai ser só você pegar essa função que está aqui dentro e substituir essa variável t por x, então onde tem t você coloca x, mas essa definição aqui ela vai ser bem importante na realidade para a gente calcular o item B, mas por enquanto vamos ser até essa aqui em cima de cima que é mais fácil, certo? Então, utilizando essa definição do meu que eu mostrei para vocês, como é que a gente poderia calcular essa derivada? Primeiro, eu vou voltar lá para o item rapidinho,
a gente viu aqui, ó, que o x, ele está no limite inferior, não no limite superior. E essa definição do teorema fundamental do cálculo, ela pede que o valor de x esteja como um limite superior, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa propriedade. Para a gente conseguir inverter esses limites, a gente vai ter que, no caso, para a gente conseguir inverter, né, a gente coloca aqui o sinal negativo, e essa integral aqui vai passar a ter o mesmo valor que a integral que está no enunciado, certo? E desse jeito a gente consegue sim utilizar o teorema fundamental do cálculo. Pelo teorema fundamental do cálculo, certo? Como eu falei para vocês aqui, a primeira derivada, a gente vai só pegar a função que está dentro dessa integral e substituir a variável t por x, que foi justamente o que eu peguei. Eu peguei essa equação, essa função que está aí dentro, que é t elevado a 100 vezes e elevado a t, e onde tem t, eu substituí por x. Como tem um sinal negativo fora da integral, ficou menos x elevado a 100, certo? Vezes e elevado a x. Então, essa basicamente seria a resposta desse item. É uma resposta bem simples, é um teorema bem simples, mas como eu falei, ela parece mais complicada tanto pela forma como ela aparece, quanto pelos conhecimentos que a gente tem que aplicar, certo? O item B, ele basicamente consiste na mesma coisa, ele é um pouquinho mais complexo, porque no lugar de ter só o x aqui no limite superior, ele tem um valor de x elevado ao cubo. Lohan, continua, não é só agora eu ter que substituir por x ao cubo na equação, não é só isso? Não, não é só isso. Nesse caso, a gente vai ter que fazer uma regra da cadeia junto com o teorema fundamental do cálculo. Parece algo impossível, eu sei, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui rapidinho como é que a gente vai fazer isso, certo? Primeiro, como a gente sabe, para aplicar o teorema fundamental do cálculo, o limite superior ele tem que ser igual à variável que está sendo levada em conta na função, certo? Como a função aqui g de x leva em conta a variável x e aqui está x ao cubo, a gente não pode usar o teorema fundamental do cálculo por enquanto. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma substituição de variável. A função ela vai deixar de ser de g em relação a x, vai passar a ser g em relação a u, tá? Em que u vai ser igual a esse x ao cubo, então a equação vai passar a ser g de u é igual a integral de π até u de cosseno de t ao quadrado dt. Agora sim, a gente pode, no caso, fazer o teorema fundamental do cálculo. Mas o que acontece? Como a gente tratou isso aqui como sendo uma função composta, ou seja, a gente realizou a substituição de variável, tá? A gente vai ter que aplicar a regra da cadeia. Ou seja, o que é que a gente quer calcular primordialmente nessa questão? A gente quer saber a derivada de g de x em relação a x, ou seja, a primeira derivada de g de x, que é o que a questão pede. E como a gente aplicou a regra da cadeia, vai ficar da seguinte forma, que a derivada de g de x, no caso, a derivada de g de x em relação a x, é igual a derivada de g de x em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. Como eu falei para vocês, só imaginem que esse du aqui de baixo e esse du aqui de cima cortam, apesar de não ser isso que acontece, e vocês veriam que ficaria a mesma coisa, certo? Pela questão, eu vou só explicar como é que a gente sabe que esse du sobre dx, ou a derivada de u em relação a x, é igual a 3x ao quadrado. Como eu falei aqui para vocês, a gente tem que u é igual a x ao cubo, certo? Se a gente derivar dos dois lados, a gente tem que a derivada de u, ou seja, u' ou du dx, é igual a 3x ao quadrado. Lohan, só me explica de novo por que isso aqui é igual a isso aqui. Como eu falei, não sei como é que precisa na anotação, em cálculo, mas nesse caso aqui, o que é que isso aqui passa para a gente? Que a gente vai estar derivando a função de u, ou o valor de u, em relação a x. É justamente o que acontece. Ó. Como u é em função de x, tá? Quando a gente for derivar o u, a gente vai estar derivando dele em relação a x. Derivando isso aqui em relação a x, o 3 desce, aqui fica 3 menos 1, 2, e fica 3x ao quadrado, certo? Que é a mesma coisa que isso aqui. Então, o que é que a gente precisa calcular agora? A gente precisa calcular a derivada de g de x em relação a u para a gente conseguir resolver a questão, certo? Que é o que a gente vai fazer agora. Portanto, pelo teorema fundamental do cálculo, que é o TFC, e pela regra da cadeia, a gente vai ter o seguinte. Só explicar a nossa legenda, onde tem um quadradinho verde, mais ou menos, onde seria a regra da cadeia, tá? E onde, desculpa, o teorema fundamental do cálculo, e onde tem um retângulozinho vermelho, seria mais ou menos uma noção de regra da cadeia. Então, como eu expliquei para vocês, a gente vai estar utilizando aqui aquela segunda definição que eu mostrei para vocês do teorema fundamental do cálculo, tá?
aquela que eu falei que é um pouco mais matemática. Eu vou voltar rapidinho aqui só para vocês verem mais uma vez essa definição aqui, ó. A f' de x é igual a derivada dessa integral em relação a x, tá? A gente vai estar utilizando ela agora porque vai facilitar o nosso cálculo, vai facilitar a nossa compreensão. Então, o que acontece aqui? Para a gente conseguir calcular isso aqui, ou seja, calcular essa derivada, a gente vai utilizar aquela notação e vai fazer essa multiplicação aqui. Lohan, por que tu está multiplicando isso aqui por isso aqui? Lembrem que, pelo que eu acabei de mostrar para vocês, para a gente calcular essa derivada, seria a derivada dessa integral por x, certo? Que é justamente o que está aqui. Mas como a gente fez essa função, essa integral, em função de u, a gente vai estar fazendo aqui a regra da cadeia, certo? Como eu expliquei, só imaginem que essa fração aqui, 1 vezes essa, cancela esse du que está aqui embaixo e esse du que está aqui em cima. Imaginem que eles se cancelam, tá? E vejam como que realmente ficaria d sobre dx. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai derivar essa integral aqui em relação a u, certo? Derivando isso aqui em relação a u, seria justamente o que eu falei para vocês, que é o teorema fundamental do cálculo. É só a gente pegar a equação que está aqui e substituir pela variável que está sendo levada em consideração aqui no limite superior, certo? Ficaria cosseno de u ao quadrado, de novo, a gente só pegou essa função aqui e substituiu t por u, certo? E aqui, nesse du dx, foi justamente o que eu mostrei para vocês, era aquela derivada de u em relação a x, como u era igual a x ao cubo, a derivada de u em relação a x seria 3x ao quadrado, certo? E isso tudo aqui, essa multiplicação toda aqui, ela é igual à derivada de g de x em relação a x pela regra da cadeia, tá? Fazendo essa multiplicação aqui, substituindo na realidade é muito importante, é uma coisa que vocês nunca podem esquecer. Quando vocês forem utilizar a regra da cadeia, sempre lembrem de substituir o u que vocês definiram pelo valor original dele. O valor original de u que a gente tinha substituído era x ao cubo, tá? Substituir onde tem u por x ao cubo, a equação voltou, a função na realidade voltou a ser em função de x, ela passa a ser a cosseno de x ao cubo ao quadrado, vezes 3x ao quadrado, certo? E acaba que a resposta da gente, né, que a gente tem agora, já que a função voltou a ser em relação a x, a derivada, certa primeira derivada de g de x, g' de x, é igual ao cosseno de x elevado à sexta, vezes 3x ao quadrado, e isso responde a nossa questão. Passar aqui a próxima questão para o Cândido, tá? A próxima questão e última, né? É parecido com a questão do Lohan, mas aí ele usa o outro como se fosse a parte 2 do teorema fundamental do cálculo, né? Então, a questão, a sexta e última questão, né, ela é muito parecida com a questão que o Lohan acabou de resolver, mas ela aborda meio que a parte 2 do teorema fundamental do cálculo, né? Então, ele quer que a gente calcule as integrais de π sobre 4 a π sobre 2, cosseno de 2x e a integral de 1 até 2 de 3x mais 1 ao quadrado, né? Então, vamos revisar aqui também essa parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Então, o que essa parte 2 diz, né? Ela diz que a integral de b até a do f de x é igual a f de b menos f de a, né? E o que é esse f aí? O f é o que a gente chama de primitiva de f. E aí isso significa que a derivada desse f é igual ao f, né? Então, pode ter estranhado, pode não ter ficado muito claro, mas eu trouxe um exemplo para ilustrar, né? Então, a gente tem um f que é igual a x. E aí, qual é que vai ser o nosso f, né? O f vai ser a expressão, né? A função que, quando eu derivar ela, eu obtenho o x, né? Como eu expliquei, é o f' igual ao f, né? Então, aqui no x, a primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Como a gente fez isso, eu vou explicar, mas logo de agora posso dizer assim que como a gente não vai usar os métodos de integração ainda, né? A gente ainda está meio que achando primitiva na marra, a gente precisa usar uns artifícios, né, de vez em quando, mas quando a gente deriva esse x ao quadrado sobre 2, ele vira x, porque fica a gente passa quando deriva o x ao quadrado, ele
passa o 2 para multiplicando, né? Fica 2x elevado a 1 sobre 2. E aí corta 2 com 2, fica x de novo. Vocês vão entender melhor, mas o importante é vocês entenderem a ideia. A integral de uma função indo desses dois extremos, né? B até A é f de B menos f de A, onde o f é a primitiva, ou seja, eu derivo o f e eu vou ter o fzinho. Então, acho que se vocês entenderem essa ideia, beleza. Então, vamos lá, para a letra A. A letra A é aquela, né? Integral de π sobre 4 até π sobre 2 do cosseno de 2x. Então, utilizando o teorema fundamental do cálculo, a gente tem que procurar a primitiva da função, né? Cosseno de 2x. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Assim, a gente meio que não sabe para onde ir, mas naturalmente a gente pode tentar através da primitiva do cosseno de x, né? Que é o seno de x. Por quê? Porque a derivada do seno é o cosseno. É como se a gente estivesse derivando, voltando para trás, entendeu? Assim, desderivando, né? Podemos dizer assim. Então, o seno de x é a primitiva do cosseno, porque a derivada do seno é o cosseno. E aí a gente pode pensar que a primitiva do cosseno de 2x seria o seno de 2x. Então, vamos testar, né? Ver se realmente isso dá certo. Então, a gente vai ter que usar a regra da cadeia, né? O f de g de x é igual ao f' em g vezes o g'. Então, aqui, seno de 2x, né? Que é o que a gente está achando que é a primitiva do cosseno de 2x. A derivada disso vai ser seno, derivada do seno em 2x, né? Que é o g aqui, vezes a derivada do 2x, que é a funçãozinha aqui de dentro, né? A gente separa em dois, é a seno de x e a função 2x. Então, fica a derivada do seno em 2x vezes a derivada do 2x. Isso aqui vai dar, derivada do seno é cosseno, cosseno de 2x. Derivada de 2x é 2, né? O 1 passa para cá, fica 2. Então, a gente fica 2 vezes o cosseno de 2x, né? Então, isso não é o que a gente quer, né? Então, significa que o seno de 2x, na verdade, não é a primitiva do cosseno de 2x, ele é a primitiva de 2 vezes o cosseno de 2x, né? E aí que vem o pulo do gato, né? O que a gente pode fazer aqui? A gente já chegou até aqui, e aí a gente pode dividir os dois lados por 2, né? Quando a gente divide o cosseno de 2x vezes 2 por 2, vai sobrar só o cosseno de 2x, que é o que a gente quer. Então, a gente descobre que o cosseno de 2x, a primitiva dele é seno de 2x sobre 2. Vocês entenderam, né? Quer dizer, só repetindo aqui para vocês entenderem, né? A gente divide por 2 nos dois lados para a gente conseguir o que a gente quer aqui, que é a função que a gente tem, né? Para descobrir a primitiva dela. Então, a gente cortou aqui, e aí a gente descobriu que a primitiva do cosseno de 2x, na verdade, é seno de 2x sobre 2. Então, a gente já tem a primitiva aí, basta agora aplicar naquela regrinha, né? A primitiva é essa aí. Então, a gente quer saber essa integral, a gente tem a primitiva aqui, nossa primitiva é seno de 2x sobre 2, e aí a gente vai aplicar lá naquela regrinha, né? Então, integral de b até a, f de x é igual a f de b menos f de a. Então, a gente aplica para a nossa questão aqui, né? Integral de π sobre 2 a π sobre 4, cosseno de 2x, vai ser igual a nossa primitiva, seno de 2, aí aqui fica o b no lugar de x, sobre 2, menos a primitiva aplicada ao a. Então, seno de 2a sobre 2. E aí, substituindo pelos extremos de integração, né? Então, vai ficar seno de 2π sobre 2 e menos o seno de 2π sobre 4, né? Substituído aqui, sobre 2 também. Então, seno de 2π sobre 2 é a mesma coisa que seno de π.
que é 0, e o seno de 2π sobre 4 é 1, né? Então vai ficar 0 sobre 2, que é 0, menos 1 sobre 2, que é igual a menos 1 sobre 2. Então, qual é o segredo de toda essa questão, né? É descobrir a primitiva aqui. Nesse caso, o truque foi dividir os dois lados por 2 para ver o que a gente buscava de fato, que era o cosseno de 2x, e depois aplicar no teorema fundamental do cálculo aqui, né? Que é só substituir a primitiva pelos limites de integração, certo? Então, agora a gente vai para a letra B. Na verdade, é B, né? E aí, mais uma vez, o que a gente faz primeiro? Procurar a primitiva da função, né? 3x mais 1 ao quadrado. E aí, nesse caso, eu decidi primeiro aplicar o produto notável, né? E aí a gente é aquele primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, a gente fica com 9x ao quadrado, mais 6x, mais 1. E aí, vem uma regrinha aqui, que a gente, para calcular a primitiva de uma função do tipo x elevado a n, que é o seguinte, a primitiva de uma função x elevado a n é igual a x mais x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Então, é aquilo que a gente fez com x, vocês lembram? X elevado a n, que lá no caso era 1, né, que era só x, virou x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Então, naquela parte lá ficou x ao quadrado sobre 2. Então, a primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Essa é a regra aqui que a gente aplicou. Então, a gente vai aplicar em todos esses aqui, ó. Então, vamos lá. 9x ao quadrado mais 6x mais 1. Então, aplicando vai ficar 9x, aí n mais 1, 2 mais 1, sobre n mais 1, 2 mais 1. O 9, ele é uma constante, então ele permanece, né? A propriedade lá, a derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Então, vai ficar 9 vezes x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1. O 6x, que é 6x elevado a 1, vai ficar 6x elevado a 1 mais 1 sobre 1 mais 1. E o 1, que na verdade é x elevado a 0, a gente pode ver assim, vai ficar x elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1. Mas aí fica a primitiva do 1 é x, né? Então aí a gente resolvendo isso aí vai ficar 9x ao cubo sobre 3, 6x ao quadrado sobre 2, mais x elevado a 1 sobre 1. Então, fazendo a divisão, fica 3x ao cubo, 3x ao quadrado, mais x. Então, nota que foi um pouquinho mais fácil da gente descobrir a primitiva nesse caso, porque a gente já tem a regra bem definida, né? Também existe a tabela de primitivas básicas, então, dessa forma, fica mais fácil da gente ver, que não era o caso daquele, né? A gente era um pouquinho diferente. Então, a gente já descobriu a nossa primitiva, e aí o segundo passo é aplicar naquela formulazinha, né? Do teorema fundamental do cálculo. Então, está aqui nossa primitiva, está aqui nossa derivada, nossa integral. Então, integral, repetindo, de A até B de f de x é igual a f de B menos f de A. Nossa f está aqui, então isso aqui vai ser 3b ao cubo, substituindo, mais 3b ao quadrado, mais b. E aí, menos 3a ao cubo, mais 3a ao quadrado, mais a. Quem é o a e o b aqui? É o 2, 2 é o b e 1 é o a. Então, a gente substitui. Aí vai ficar 3 vezes 2 ao cubo, mais 3 vezes 2 ao quadrado, mais 2, menos, quem é o a? 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 ao cubo, mais 3 vezes 1 ao quadrado, mais 1. Resolvendo isso aqui, fica 2 ao cubo, 8, 3 vezes 8, 24, 2 elevado a 2, 4, vezes 3, 12, 2, 24 mais 12 mais 2, e aqui 1 ao cubo 1 fica 3, 1 ao quadrado 1 vezes 3, 3, mais 1. E a gente descobre que a integral de 1 até 2 de 3x mais 1 ao quadrado é igual a 38 menos 7, que é 31. Então, só aplicando os mesmos passos, né? Descobrir a primitiva e depois diminuir
a primitiva aplicando aos limites, né? F de B menos F de A. É bem... Não é simples, mas é fácil de pensar desse modo, né? E aí a gente termina essa questão, a sexta, que é a última, e termina essa prova, né? E aí, assim, como aqui é um vídeo, a gente não tem como tirar a dúvida de vocês na hora, eu até, por um segundo, me enganei ali, achei que tivesse alguém aqui. A gente tem um jeito de vocês perguntarem alguma coisa, né? De ter que estar bem perto da prova, que é o tira dúvidas virtual, né? Vou até falar aqui, olhando para vocês, ó, olhando para a câmera aqui. O tira dúvidas virtual, ele é um jeito que a gente tem de tirar dúvida de vocês pelo que o PET tem, né? E aí, como é que vocês vão fazer isso? É o seguinte, vocês podem entrar lá no Instagram do Pet Produção, que é o @petproduçãoufc, Pet Producal, sem ser cedilha. E aí, cliquem no link da bio, e aí lá vai ter a opçãozinha, né? Tira dúvidas. E aí, vocês clicam lá, vai ter um forms, vocês mandam a dúvida, seja dessa aula, seja uma dúvida de uma questão qualquer. E aí, manda esses forms e espera para a gente que a gente responde, né? Então, esse é um jeito, se vocês tiverem alguma dúvida disso aqui, ou de outras questões, vocês podem fazer desse jeito. E eu queria, em nome da gente aqui, né, do Lohan, do Lucas, agradecer se você chegou até aqui no vídeo, né? Então, e que vocês façam uma boa prova, né? E é isso. Muito obrigado por tudo e encerramos aqui. Valeu.